A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Continuação do capítulo 24, do versículo 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Jesus o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Ontem nós iniciamos o capítulo 24 de São Lucas, que trata justamente de uma aparição, podemos dizer duas aparições, todo o capítulo. Uma foi aos dois discípulos de Emaús que estavam voltando muito desanimados, porque o líder deles, que eles esperavam tanto para mudar, para libertar Israel do domínio estrangeiro, tinha morrido e tinha sido sepultado. Então, para eles, tudo tinha terminado ali no túmulo. Não tinham mais esperança. Estavam voltando tristes. E Jesus se colocou no meio deles, ressuscitado. Jesus ressuscitado, caminhou com eles. Eles não perceberam, pensavam que era um peregrino. E Jesus no caminho explicou tudo o que tinha que acontecer com o Messias. E eles reconheceram Jesus quando sentaram-se à mesa na casa dos dois para a refeição da tardinha, e Jesus partiu o pão, deu a eles, e eles descobriram pelo gesto que era Jesus. Mas Jesus desapareceu. O que foi que aconteceu? Imediatamente eles voltaram a Jerusalém para contar aos discípulos
que estavam reunidos, os 11 com mais outros. E quando eles voltam, eles contam tudo o que tinha acontecido no caminho e como eles tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Essa expressão era usada no começo para a Sagrada Escritura. A missa era justamente partir o pão. E a gente tem até um canto tirado dos Atos dos Apóstolos: e todos repartiam o pão, e não havia necessitado entre eles. Quando a gente vê isso na realidade, a gente sabe que é cristão. O cristão se identifica não porque participa de celebrações, de associações, usa algum emblema, algum sinal, uma cruz. O cristão, ele se identifica quando ele é capaz de partir o pão. A gente ouviu na campanha da fraternidade o lema: vós sois todos irmãos. E quando eles contaram isso aos discípulos, Jesus apareceu, o próprio Jesus, no meio deles, e a primeira coisa que Jesus diz: a paz esteja convosco. Foi justamente isso que Jesus prometeu na última ceia: eu vos dou a paz, que contém todos os bens messiânicos, tudo que um ser humano necessita para viver. Eu não dou a paz como o mundo. Essa paz do mundo é enganosa, é falsa. Eu vos dou a verdadeira paz. E assim Jesus fez. Foi a primeira mensagem do ressuscitado. E agora, Jesus, eles estão ainda assustados, estão com medo, eles não entendem. Eles pensam que é até um fantasma. Mas Jesus quer dizer para eles que eles têm que pensar nas palavras que Jesus falou. Por isso que Jesus diz: sou eu mesmo, sou eu. Só quem pode dizer é quem é Deus. E assim eles se lembraram da linguagem de Jesus. E o ressuscitado, conforme Jesus mostrou aqui no Evangelho, tem as mãos, tem os pés. Vede, eu não sou um fantasma, eu tenho carne, tenho osso, como vocês estão vendo. E assim, eles não podiam ainda acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Mas Jesus falou de novo, explicando as Escrituras, tudo estava se cumprindo nele. Aí Jesus citou Moisés, os profetas e os salmos. Isso aí era a Escritura do tempo de Jesus, só tinha até aí. Portanto, a lei, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas e os salmos. Mas Jesus abriu agora a inteligência para que eles pudessem entender as Escrituras. E Jesus lembrou que o Cristo, que quando viesse, ia sofrer e ressuscitar no terceiro dia. Ia ser morto e no terceiro dia ressuscitar. E agora, o que é que precisa? Você acreditar, se converter dos seus pecados e começar a anunciar. Porque Jesus disse que agora, daqui por diante, vocês serão minhas testemunhas de tudo isso. E nós só estamos aqui refletindo o Evangelho do dia por conta dessa missão dos apóstolos. Não basta milagres nem aparições, só a fé pode enxergar o ressuscitado. Assim como os discípulos de Emaús, que se alegraram por ver Jesus, assim também nós, com a nossa fé, nós vamos abrir o nosso coração e a nossa inteligência para anunciar o Cristo vivo no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que reunis povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.